gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É dia da evangelização, que alegria. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Vamos estudar, aprender a servir, praticar o amor e a paz com a fé raciocinada. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Oba, é dia da evangelização, que alegria. É tão bom eu saber de onde vim, pra onde vou, que eu sou espírito e porque eu existo. Vamos pra lá, na evangelização. Vamos que é certo, paz, amor e união. Fique aqui. Vamos lá, aprender o evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, no coração, e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho
de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Iniciando agora o nosso estudo, vamos acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhinhos e elevarmos o nosso pensamento até o Mestre, nosso irmão maior, Jesus, pedindo entendimento das coisas que nos acontecem sobre o mundo, entendimento do quanto nós podemos fazer para a nossa melhoria e para a melhoria do mundo. Que possamos estar cheios desse amor e com uma grande vontade de ser cada vez melhor. Sermos pessoas melhores, trabalharmos no bem, identificando as oportunidades em que podemos ter atitudes, sentimentos, palavras e sentimentos melhores para com os nossos irmãos, para com todos os elementos da natureza. Muita paz, muita luz para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, galerinha do Geal! Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante que eu acho que vocês vão gostar bastante. Chama-se Pluralidade dos Mundos Habitados. Mundos habitados, lembra mundo mesmo, onde tem gente morando. E pluralidade, lembra plural, ou seja, muitos. São muitos os mundos habitados. E de onde a gente tirou isso? Bem, Kardec pega um trecho de uma fala de Jesus para comentar no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz que há muitas moradas na casa do Pai. E o nosso planetinha azul, o planeta Terra, é só uma dessas moradas. Moradas são casas mesmo, assim como a gente mora, né, em apartamentos, em casinhas. Olha só, essa daí é uma cidade da Terra, né? Olha quanta gente passando na rua lá embaixo em carros. Olha quantas luzinhas acesas até lá no final. Muitas casinhas. Só que uma coisa que a gente não se dá conta quando a gente mora na cidade é quantas estrelas e planetas há no céu. Mas se a gente for para um lugar deserto, sem luz, quando a gente olha para o céu, a gente vê a quantidade imensa de planetas que há por aí. Vamos ver? Experimenta só. Aqui, nessa imagem, a gente pode ver um pedaço da Via Láctea. O universo todo é a casa de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Que coisa linda! E todas essas luzinhas acesas no céu são as moradas, ou seja, as casinhas das pessoas que moram nesses planetas aí. É claro, são as moradas no sentido de que lá, em cada um deles, há muitas casas. Há muitos lugares onde as pessoas vivem. Os espíritos, sim. É tão bonito, né? Quer saber mais a respeito?
Imagina que a gente pegasse um foguete e fosse viajar pelo universo e olhar a Via Láctea lá de cima. A gente ia ver o Sol lá no centro e alguns planetas girando ao redor do Sol. Isso é o que a gente chama de galáxia. É só a nossa Via Láctea. Mas lá ao longe, outros sóis existem com outros planetas girando em torno dele. Eu acho isso tão lindo. É porque não dá para a gente enxergar direito esses movimentos olhando daqui. Mas dá para a gente ter ideia de quanto é grande o universo. E a gente ia achar que ia ter vida só no nosso planetinha azul? Então, gente, mas acontece que esses mundos são muito diferentes. Não só em tamanho, em cor, não. É porque os seres que vivem neles são diferentes uns dos outros. Diferentes porque na medida que a gente aprende e evolui como povo, como morador do nosso planeta, a gente modifica e o nosso planeta progride junto com a gente. Quer ver como é que isso funciona? Um dia, o nosso planetinha azul, a Terra, já foi um mundo primitivo, aonde a gente começava a aprender o que é reencarnar. Aonde os espíritos reencarnam pela primeira vez para daí poder começar o seu progresso espiritual. Nesses mundos primitivos, a gente ainda é muito ignorante e tem muita dificuldade de diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai se transformando, e essa transformação faz com que a gente faça uma transição para um mundo de expiação e provas, ou seja, a gente já percebe que fez coisa errada, a gente já percebe que o que a gente fez não foi tão bom assim, e aí a gente quer provar que melhorou. A gente quer provar que melhorou e a gente quer consertar o que a gente fez de errado. Quando a gente quer consertar o que a gente fez de errado, a gente está espiando. E quando a gente quer provar que melhorou, a gente faz uma prova. Olha, estou provando que melhorei. Por isso que a gente chama a fase que a gente vive de expiação e provas. O mal existe. E a gente já percebe isso aqui, que está fazendo coisa errada. Mas, com o tempo, a gente vai querendo fazer cada vez mais coisa boa e passa por outra transição, que é o que a gente está vivendo agora. E a gente busca o quê? Um mundo regenerado, aonde a gente possa fazer um pouquinho mais de coisa boa, mas a gente ainda tem que consertar umas coisinhas que tinha feito de errado. Então ainda expia e ainda comprova que está melhorando. E isso vai melhorando cada vez mais, até chegarmos num mundo melhorzinho, que é mais feliz e mais ditoso, onde o bem é muito maior do que o mal. E o mal quase nunca existe. Ele vai se desmanchando e vai se diluindo, porque apesar das pessoas no mundo feliz ou ditoso querendo fazer o bem, estarem querendo todos eles fazer o bem, eles ainda erram. Até que um dia a gente melhora ainda mais e passa por outra transição, chegando ao mundo celeste divino. Quando a gente chega ao mundo celeste divino, a gente já é espírito puro e consegue fazer somente o bem. Porque nos mundos celestes ou divinos, só o bem existe. Que lindo, né? Então, vamos lembrar que para passar nessa progressão, nesse progresso, nessa evolução entre os mundos, o que a gente precisa fazer, hein? A gente precisa ser cada vez mais pessoas conscientes do que é o bem, do que é o mal e tentar melhorar.
Por isso, amiguinho, fazer do planeta Terra um lugar melhor é compromisso nosso, porque o planeta melhora na medida que a gente aprende e se melhora também. É isso aí. Agora senta aí que lá vem história, hein? História ou universo. Certa noite, André e seu pai, o Sr. José, saíram para passear. Fazia muito calor e eles resolveram aproveitar a noite estrelada para conversar na praça. Olha, André, quantas estrelas podemos ver esta noite? É mesmo, papai? Que lindo céu! Sabe, pai, minha professora disse que existem vários planetas além da Terra. É verdade, André. O universo é muito grande, é infinito e nele existem vários planetas. Todos são iguais à Terra? Não. Pelo que os cientistas já descobriram, eles são diferentes. Alguns são maiores, outros menores. Em alguns faz muito frio, em outros muito calor. Olhe, papai, como a lua está bonita hoje, como brilha. Olhando assim, parece que ela está perto, não é, papai? Mas ela e todos os outros planetas estão a milhares de quilômetros de distância da Terra. Para chegarmos lá, precisamos até de foguete. Como é longe, pai? Será que existem outras pessoas morando nesses mundos? Claro que sim, meu filho. Deus não criaria um universo tão grande, repleto de planetas e estrelas, para ser habitado só por nós. Além disso, você lembra do que conversamos? Onde falamos sobre os vários mundos? Os primitivos, o de expiação e provas, os de regeneração, os felizes. Esses são alguns exemplos. Portanto, podemos deduzir que no universo existem vários mundos e espíritos em estágios diferentes. Ah, eu queria reencarnar em um mundo feliz, papai. Já pensou que bom morar num mundo onde todos são bons amigos, onde ninguém fica doente, ninguém é pobre? Ah, que alegria seria! Com certeza deve ser uma beleza, mas não se esqueça que lá só moram os que já aprenderam a ser bons, a amar e ter o coração puro de verdade. Isto demora um pouco. Depende do nosso esforço. Como posso ter o coração puro de verdade? Ajudando seus irmãozinhos, colegas da escola, a mamãe, o papai, querendo-os bem de verdade, cuidando e respeitando o próximo e também a natureza. Entendi, papai. André abraçou seu pai e os dois ficaram assim por muito tempo, olhando para o céu e imaginando como seria a vida nesses outros mundos, imaginando a grandeza e bondade de Deus, capaz de criar algo tão belo e tão harmonioso como o universo. Esta história é do livro Brincando e Aprendendo o Espiritismo, volume 1, de vários autores, editora FEESP. Oi, pessoal! Vocês gostaram da história do André e do seu pai? É interessante, né? Eu também gosto de olhar um céu estrelado e imaginar que existem vários planetas além da Terra. Mas esses planetas estão tão longe de nós que um foguete saindo daqui da Terra, por exemplo, para chegar ao planeta Marte, leva quase 1 ano. E vocês lembram que esse vídeo fala que os planetas são diferentes? Uns são maiores, outros são menores, alguns fazem muito frio e outros muito calor. E os habitantes de cada planeta têm um corpo apropriado às condições de vida daquele lugar. Vocês sabiam que o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio? Durante o dia, a temperatura chega a 450 graus.
a gente lá ia ficar assado, fritinho em minutos. Deus, o Criador de todo o universo, criou em cada planeta um corpo apropriado às condições de vida daquele lugar. O nosso corpo é apropriado a viver no planeta Terra. E é por isso, quando um homem vai para o espaço, ele precisa colocar aquelas roupas de astronauta, porque lá no espaço não tem oxigênio para a gente respirar. Nesses diversos planetas que Deus criou, existem mundos que são moradas dos espíritos em diferentes graus de evolução. É isso mesmo, existe vida fora do planeta Terra. Alguns planetas, os espíritos, são muito evoluídos e em outros não, em alguns mais ou menos. Os mundos evoluem e os espíritos também. Lembram que eles falaram sobre os diversos mundos que existem? Então vamos lá lembrar. Primeiro, mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana, onde a vida é toda material, é bruta, quase não existe vida moral. Vivem para sobreviver. É um mundo inferior ao planeta Terra. Mundo de expiações e provas. É o nosso planeta Terra, onde o mal ainda é maior que o bem. Ainda temos muitas misérias e sofrimentos. Estamos aprendendo a sermos menos egoístas, orgulhosos, e assim que melhorarmos, passaremos para um mundo de regeneração. Vamos ver agora como é o mundo de regeneração? Bem, no mundo de regeneração, continuaremos tendo provas, mas com vontade maior de se melhorar, de fazer o bem, de nos transformarmos em pessoas melhores. Não teremos mais problemas de desonestidade que temos hoje. Não precisaremos cercar nossas casas de muro, de grades, com medo de andar na rua, de ter ladrão. Será difícil alguém muito pobre sem nada para comer. Ficaremos menos doentes e haverá cura para muitas doenças. Viveremos mais e melhor. O cuidado com o meio ambiente, a natureza, será natural por parte de todos. Não precisará haver campanhas para isso. Mas, para que tudo aconteça, temos que começar a mudança agora. Então, não perca tempo. Se esforce para melhorar, ajudar o próximo, ame mais e viva intensamente. No final, você irá notar os benefícios que tudo isso tem, pois depois haverá um mundo melhor ainda. E esse mundo é um mundo ditoso ou feliz, que são dos planetas onde o bem prevalece o mal e a felicidade é enorme. E depois nós temos os mundos celestes ou divinos. São os mundos de espíritos puros, onde só tem o bem, e todos que ali vivem já alcançaram muita sabedoria, bondade, e o mal não existe. Então, gente, vamos fazer a nossa parte para que possamos participar desse mundo de regeneração? Olá, galerinha do Geal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou o momento da nossa atividade do estudo de hoje. E a atividade de hoje, ela é um desenho. Nós vamos fazer um desenho com o seguinte tema: o que nós podemos fazer para auxiliar na construção de um mundo de regeneração? Que atitudes nós devemos ter para ajudar o nosso planeta a ser um planeta melhor? Afinal de contas, é a nossa responsabilidade, é através da nossa transformação que o planeta muda. Não é verdade?
Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. O meu desenho representa, deixa eu mostrar para cá, representa o respeito. Então, se eu respeitar mais as opiniões diferentes dos outros, que são diferentes das minhas, e acolher isso dentro de mim, com bondade, com carinho, eu vou auxiliar o planeta Terra a ser melhor. Eu vou compartilhar mais respeito, mais tolerância um com o outro, mesmo sabendo que o outro pode ser diferente de mim. E você? O que você pode fazer para ajudar o mundo a se transformar? Você pode doar o seu tempo em ajudando um amigo que não sabe a matéria, por exemplo. Você pode não jogar o lixo na rua, ajudar os seus pais em casa, dar atenção para um idoso, para uma idosa que precisa conversar, porque às vezes não tem ninguém ali, nenhum familiar próximo para conversar. Tem muitas oportunidades de mudança daquilo que a gente pode fazer para nos melhorar e também melhorar o planeta. Afinal de contas, é a nossa responsabilidade construir um mundo melhor, não é verdade? Espero ver o desenho de vocês lá no Padlet, tá? O link vai estar na descrição aqui do vídeo da sessão pública. Beijo em todos. Vou deixar vocês agora com a prece. Tchau, tchau. Agora chegou a hora da gente agradecer. É o momento da nossa prece. Vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por tudo que aqui ouvimos, por tudo que conseguimos aprender. Que possamos, Senhor, colocar em prática os seus ensinamentos, um pouquinho que seja cada dia da nossa existência. Esteja conosco, Pai, em todos os dias, em todos os momentos. E que estejamos também convosco, através dos nossos bons sentimentos, das nossas boas ações. Que tenhamos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. O sol presente que nos surge a cada dia, traz-nos paz, amor e harmonia, faz crescer o nosso ser, luz que atinge a todos, bálsamo de brilho e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer e falando em vida, por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta
como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. Luz que atinge a todos, bálsamo de brilho e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer. E falando em vida, por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta, como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. La la ya, pa 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 pa. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Alma debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar pra mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Avisos Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira?
Curso básico de Espiritismo. Inscrições abertas através do link constante na descrição do vídeo. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita de bebês, crianças, jovens e da família. Aos sábados, às 15 horas. Retorno presencial será em fevereiro, dia 25. Informações pelo WhatsApp com Priscila 971426863. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão e sabonete. Não estamos recebendo temporariamente doações de caixa de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3, Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário 07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos, de 9 às 10 horas e às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Comunicado. A partir de janeiro de 2023, a Prece da Saudade retornará ao formato online. Toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Aos domingos, às 9 horas e às quintas-feiras, às 14h30. Fluidoterapia, terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. Reuniões online, através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras, 19h30. Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30, e reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas.
Campanha de Irradiação pela Paz, CERJ, 15º Seu, todas as terças-feiras às 9 horas, através do canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel já voltou com as reuniões públicas no formato presencial, ficando apenas a reunião pública das 20 horas de sexta-feira no formato online. Todas as informações vocês encontrarão no link postado aqui na descrição deste vídeo, com o título Aviso 100, fevereiro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Ceaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das atividades da nossa casa. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou se você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema Espírito e Matéria. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Edson Morgado. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Vida Feliz pelo Espírito, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Lição 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o
para assumir a realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Jesus, nosso mestre e guia, primeiramente queremos agradecer pelas bênçãos diárias que nos chegam, pela oportunidade de ouvir teus ensinamentos proferidos nas reflexões que serão trazidas essa noite. Também te pedir que adentre nossos lares, nossos corações, como forma de luz e paz, confortando a cada um de nós, a cada irmão em humanidade, seja ele encarnado ou desencarnado. Te pedimos, Jesus, a permissão para iniciar as reflexões que serão trazidas nessa noite e rogando o teu amparo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, eu sou grato pela oportunidade de me instruir à luz da doutrina espírita e poder compartilhar o que eu aprendi com vocês. Que assim nos abençoe o Mestre Jesus e nos ajude a assimilar tudo aquilo que nos leve à melhor compreensão dos desígnios de Deus. E hoje nós vamos conversar justamente sobre a criação desse Pai que é infinitamente bom e justo. Ou seja, vamos falar sobre o universo, que conforme veremos, é constituído de espírito e matéria. E para darmos o pontapé inicial, vamos buscar em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, a resposta à seguinte pergunta. No caso aí, a pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Ao que os espíritos respondem. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então a pergunta é se a matéria existe desde sempre, se ela é eterna como o próprio Criador ou foi gerada a partir de determinado momento da sua criação. Os espíritos não hesitaram, respondem que ninguém sabe, ou como disseram textualmente, só Deus o sabe. Outra coisa que os espíritos ressaltam na resposta é que, assumindo qualquer das hipóteses, a gente não deve crer que Deus criou tudo de uma vez e parou para descansar desde então. Por isso nos fazem refletir quando perguntam, por mais distante que nos pareça o início da criação, a gente pode conceber esse Criador ocioso em algum momento? É claro que não. A gente não pode esquecer que sobre isso Jesus foi afirmativo. Está lá em João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Já sobre a questão de quando o universo material foi criado, precisamos lembrar que a resposta foi dada há mais de 160 anos, no século XIX, quando era já um grande avanço o conhecimento de que a Terra era apenas um pequeno astro orbitando em torno do Sol na imensidão do espaço. Enquanto hoje isso para nós é muito básico. Agora, o conhecimento de quando e quando se deu a formação do universo físico ainda era algo inconcebível naquela época.
Porém, desde então, a ciência se desenvolveu bastante, gente. E hoje em dia nós temos evidências de que antes dos primeiros corpos celestiais serem formados, houve uma grande explosão conhecida como Big Bang, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, a qual se acredita teria dado origem ao universo. Segundo a ciência, no começo, imediatamente antes dessa explosão, não existia nada, só radiação, uma energia muito intensa que não deixava nada se organizar. Então aconteceu uma combinação de partículas que tinha uma energia muito alta, o universo em seguida se esfria a ponto de surgirem os prótons e nêutrons que nós conhecemos hoje e se organizarem em partículas de hidrogênio, que é o átomo mais simples que nós conhecemos. Na etapa seguinte, as partículas começam a se aglutinar, formando uma estrutura densa e uma reação nuclear, que é onde se libera, né, uma quantidade de energia muito grande. Foi aí que aparecem as primeiras galáxias e estrelas. A partir dessa teoria, diferentes estimativas têm levado ao valor de 14 bilhões de anos como idade aproximada do universo. Mas, Edinho, afinal, como é que eles fizeram essa conta? Uma das formas de calcular a idade do universo é medir o que os cientistas chamam de radiação cosmológica de fundo. Isso é melhor entendido como os ecos do Big Bang, os ecos daquela grande explosão. Essa teoria ganhou mais força a partir de 1964, quando dois físicos americanos, Robert Wilson e Arno Penzias, descobriram um ruído que vinha do espaço e não desaparecia, era persistente. À época, eles estavam trabalhando no laboratório da companhia telefônica Bell e usavam uma grande antena para detectar sinais fracos de rádio. Não era a intenção deles detectar esse tipo de eco, né? Mas eles perceberam, né, um ruído estranho, né, e que vinha de várias partes do universo e, mais ainda, tinha a mesma intensidade. E aí eles foram conversar com os colegas astrônomos lá na Universidade de Princeton, que contaram para eles, né, que esse ruído, uma espécie de eco da grande explosão que originou o universo, como já falamos, já havia sido previsto por cientistas, naturalmente previsto teoricamente, em 1948, muito antes. Mas até então ninguém havia conseguido prová-lo. E eles conseguiram. Essa descoberta, que foi acidental, né, rendeu a eles aí o Prêmio Nobel de 1979. Então, investigar os ecos do Big Bang é, sem dúvida, uma das formas mais precisas de medir a idade do universo. Mas outras teorias têm chegado a esse mesmo tipo de valor, a esse mesmo valor de 14 bilhões de anos. Por exemplo, outra maneira que é utilizada pelos cientistas é buscar objetos que estão muito distantes, né, e a partir da luz que emitem, conseguimos entender melhor como é que o universo evolui. Então isso é possível porque as estrelas geram elementos químicos e que permite que a gente estime a sua distância e a sua idade. E quanto mais longe, mais antiga é a estrela. A estrela, que é conhecida como Matusalém, né, naturalmente existe um nome científico, mas ela é conhecida assim, é considerada a estrela mais antiga identificada no universo, segundo observações feitas lá pelo telescópio Hubble. Vocês devem ter ouvido falar também. E de acordo com as estimativas da NASA, a estrela tem aproximadamente, segundo aquelas medições a partir da luz emitida, de 14,5 bilhões de anos, com alguma incerteza disso aí. Mas vocês vejam que é um valor, né, bastante próximo, né, daquele que tinha sido medido pelos ecos da grande explosão. E essa estrela Matusalém provavelmente teria surgido na mesma época, né, do universo, do seu início. Então a gente verifica que, medindo diferentes efeitos, né, inclusive outros que a gente não vai citar aqui por falta de tempo e de escopo, se chega ao mesmo valor de 14 bilhões de anos. Então isso não pode ser coincidência. É claro que aqui a gente está pressupondo
que o universo é o mundo físico, né? É o conjunto de galáxias e estrelas formados a partir desse Big Bang. Isso é a definição da ciência. Mas se aquilo que eles consideram o nada, né, antes da grande explosão, já não fosse o germe do universo criado? Isso a gente não sabe, né? Então isso nos remete à próxima questão do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Trata-se da pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Ao que os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode, por exemplo, ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, gente, vemos que tudo é uma questão de definição. Mais ainda naquela época, mas ainda hoje, o conceito ordinário de matéria é esse, restrito àquilo que é capaz de impressionar os nossos sentidos e que não se pode penetrar, né? Inclusive uma propriedade da matéria, a impenetrabilidade. Embora isso esteja mudando. Lá no século XIX, os espíritos previram que conforme se expandisse o nosso conhecimento sobre o universo ao nosso redor, também se expandiria a nossa concepção do que é matéria. E, de fato, de lá para cá, formas cada vez mais sutis da matéria, com destaque aí para as partículas subatômicas, vêm sendo descobertos pela ciência, ampliando, como previsto pelos espíritos, o conceito de matéria. Mas, nas escolas, ainda se define matéria como aquilo que ocupa espaço e tem massa, sendo composta por moléculas e átomos que são ordenados de formas diferentes, né, o que lhe garante, né, diferentes propriedades específicas. Aquilo que não é classificado como matéria, embora seja mensurável, é chamado de energia. Sendo assim, a luz, o calor, a radiação de qualquer outro tipo, né, seriam energia e não matéria. Porém, a gente sabe, né, que, por exemplo, a luz, né, de natureza eletromagnética, ela também pode se comportar como partículas. Então, a gente já pode ver que esse conceito de matéria e energia, na verdade, quase que se confundem. Tal é o que é descrito pelo espírito André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, quando ele afirma que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível. Por isso, nós entendemos que a definição dada pelos espíritos sobre a matéria é mais completa. É o que nós vamos ver agora, o que eles nos dizem lá na pergunta, da subpergunta, né, da pergunta 22 adiante. Eila, que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então Kardec conclui que, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E nós também podemos deduzir dessa definição que os vários tipos de energia que conhecemos poderiam ser enquadrados como um estado sutil da matéria, porque também é algo que existe e de que o espírito se serve e manipula. Por isso, na doutrina espírita, nós costumamos conceber tudo o que existe pela Trindade universal. Conforme revelado na pergunta 27 de O Livro dos Espíritos, Deus, o Criador acima de tudo, e a sua criação, que é a base do triângulo, constituída de dois elementos gerais, o princípio espiritual e o princípio material. Então, dentro do âmbito do princípio material que nós ainda estamos analisando, a própria ciência admite
que só consegue medir 5% da matéria do universo. Vejam bem. Ou seja, tem 95% que a gente não tem a menor ideia do que é. E a sua presença ela só é detectável por seus efeitos, os efeitos gravitacionais e antigravitacionais, né, que são inclusive usados pelos físicos e astrônomos para compreender a formação e a evolução das estruturas no universo, como as galáxias e os aglomerados de galáxias. Desse material desconhecido, né, que é quase a totalidade, os cientistas estimam que 1/3 seja o que eles chamam de matéria escura. Alguns de vocês devem ter ouvido falar. Que não emite ou reflete luz, não interagem com radiações. E, portanto, não podem ser observados por um telescópio, como no caso das estrelas e dos planetas. Mas possui gravidade. Os outros 2/3 são o que eles chamam de energia escura. É uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Então, longe de nós, aqui abrindo uma parênteses, né, a pretensão aí de aprofundar nesse assunto de conhecimento dos físicos, né? E nós não temos nem mesmo competência para aprofundar. Mas serve para nos lembrar que ainda estamos longe de conhecer plenamente as diversas manifestações do princípio material, ainda se aplicando o que nos disseram os espíritos sobre essa ignorância que ainda permaneceria por longo tempo. Neste ponto, vale buscarmos outra informação que nos relatam os espíritos, ainda na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Eles nos falam que ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Diz que é lícito classificá-lo como elemento material, embora deste se distinga por propriedades especiais. E o que mais sobre esse fluido universal? De que é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com a matéria, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conhecemos uma parte mínima, o que, aliás, como nós dissemos há pouco, a própria ciência admite. E ainda que esse fluido universal é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Veja, né, que lá quando os cientistas na teoria do Big Bang, relatam, né, que antes dessa grande explosão, a matéria estaria justamente nesse estado de divisão, né, perpétuo. Então, pelo que a gente está vendo aqui, esse fluido universal é o responsável por, né, dar à matéria o estado de coesão. Então a gente vê, até como vai ver daqui por diante, porque eu vou chamar a atenção para vocês de umas outras descobertas da ciência, inclusive mais recentes, nós vemos que essas afirmações estão em sintonia com aquilo que a ciência até aqui já concebeu. E ainda precisa descobrir sobre a origem e as diversas formas do princípio material. O fluido cósmico universal, introduzido pelo Espiritismo, é o elemento mais primitivo ou elementar da matéria que a ciência tem procurado. Na verdade, gente, é provável que a ciência já tenha confirmado a existência do fluido cósmico universal. E isso porque um tal de Peter Higgs, que aqui nós vemos ganhando o Prêmio Nobel de Física de 2013, sugeriu lá em 1964, quando era um jovem cientista de 35 anos, que logo após a grande explosão que deu origem ao universo, todas as partículas eram iguais e não possuíam massa. E então teorizou a existência de um campo de força que conferiu massa à matéria expelida pelo Big Bang há 14 bilhões de anos, o que permitiu o surgimento de tudo o que existe no cosmos.
Além disso, ele foi o primeiro a prever que deveriam existir partículas sem massa associadas a esse campo, os bósons de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus, e que recentemente, em 2012, parece ter sido experimentalmente comprovada. Conforme o cosmos esfriou, esse campo de força invisível, teorizado pelo Higgs, teria se formado com seus respectivos bósons, os bósons de Higgs que nós referimos. Esse campo, ele permanece no cosmos e qualquer partícula que interaja com ele recebe uma massa através dos bósons. Então, quanto maior a interação, mais pesadas elas se tornam, e as partículas que não interagem, né, que seriam os próprios bósons ali, e aquelas que não interagiram com eles, permanecem sem massa, passando a permear todo o espaço. A teoria do campo de Higgs permitiu que nós mudássemos a forma como entendemos o universo. Hoje, acredita-se que nem mesmo o espaço vazio é completamente vazio, pois todo o espaço é permeado por um mar de bósons de Higgs e de outras partículas. Trata-se, portanto, da matéria em seu estado mais primitivo e fundamental, e que passa a permear todo o espaço a partir da grande explosão. Isso tudo, gente, conclusão da ciência. E qualquer semelhança com o fluido cósmico universal previsto pelo Espiritismo não é mera coincidência. Afinal, a obra A Gênese do Pentateuco Espírita, editada em 1868, já nos ensinava lá no capítulo 6 que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Essa definição do fluido cósmico universal, ela é facilmente confundida com a matéria imponderável teorizada por Peter Higgs e recentemente comprovada experimentalmente no grande acelerador de partículas, como geradora das massas das partículas constituintes da matéria. Que maravilhoso, não é mesmo, gente? Apesar da descoberta dos bósons de Higgs ser uma incrível conquista do conhecimento científico no nosso século, ela não é ainda capaz de responder a todas as perguntas sobre a formação e a constituição do universo. Porém, evidencia mais uma vez a confirmação dos postulados espíritas pela ciência. Vale citar que isso já era previsto pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que nos escreveu na década de 30, portanto 20 anos antes dos físicos começarem a teorizar sobre a formação do universo, o seguinte: a ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força origem, simplificada, da qual crê emanarem todos os compostos. E é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. Olha que incrível, né, gente? Nós vamos agora conversar sobre o outro elemento constitutivo da criação de Deus, o Espírito, que, conforme veremos, interage com a matéria a fim de evoluir. Continuando no Livro dos Espíritos, depois de definir matéria, Kardec vai direto ao ponto na pergunta 23. O que é o Espírito? E os Espíritos respondem, né? O princípio inteligente do universo. E na subpergunta A, qual a natureza íntima do Espírito? E dizem eles, não é fácil de analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe.
como inclusive nós vimos, né? Conclusão da própria ciência. Pela resposta, a gente pode ver que, em comparação à matéria ou princípio material, o princípio espiritual não é tão fácil para os espíritos, né, nos definir, porque é algo impalpável e longe de ser comprovado experimentalmente, como nós verificamos com a matéria. De modo que talvez fosse melhor definir o espírito por seus atributos. E por isso Kardec pergunta na questão 24. Espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Inclusive, por isso, gente, o princípio espiritual é também chamado de princípio inteligente. É como eu coloquei lá naquele triângulo, né, da Trindade Universal. De modo análogo, a gente vai encontrar na primeira questão de O Livro dos Espíritos que Deus foi definido simplesmente como a inteligência suprema do universo, já que é impossível se conceber o Criador. Mas como já vimos naquele triângulo universal, o Criador, como causa primária de todas as coisas, é uma inteligência à parte do princípio espiritual inteligente, criado por ele. A outra pergunta que se faz é se esses dois elementos da criação podem existir independentemente um do outro. É o que conta na pergunta 26 de O Livro dos Espíritos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E eles respondem: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Nós vamos ver esse aspecto mais bem explicado na resposta dada a Kardec na pergunta 28 a seguir pelos espíritos superiores. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. E eles acrescentam, gente, vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. O fato de serem elementos distintos não quer dizer que não interajam no universo. Muito pelo contrário. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. É o que consta lá na resposta à pergunta 25. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o princípio espiritual é criação permanente de Deus, embora para nós a sua origem ainda seja desconhecida. Porém, em vários momentos desta obra, o Espírito da Verdade repete que os espíritos foram criados simples e ignorantes, o que significa que no seu início o princípio inteligente não tem consciência e nem capacidade de pensar ou escolher, sendo tais faculdades elaboradas e conquistadas ao longo do tempo em inumeráveis experiências no contato desse espírito ou desse princípio espiritual com o mundo material. Esse contato ele promove a escalada do princípio espiritual inteligente, passando pelos vários reinos da natureza, não apenas em nosso mundo, como também em outros orbes com suas características próprias. Ou seja, a cadeia evolutiva não precisa ocorrer toda ela
em apenas um mundo. Ela pode se dar parte em um e parte em outros orbes do universo. Esse processo começa pelos impositivos da lei da atração, ou seja, pode já acontecer nos minerais, e evolve para as sensações no reino vegetal, experimenta os instintos no reino animal. E somente no reino hominal, do qual nós fazemos parte, adquire a consciência da própria existência e a capacidade de pensar. E com isso, a possibilidade de desenvolver a razão e a moral a caminho da angelitude, da perfeição. Na obra A Gênese, somos esclarecidos que o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, assim como o corpo o está às que regem o princípio material. E continua: mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, o que nos dá uma visão muito bem descrita e didática sobre essa relação do princípio espiritual e do princípio material dentro do orquestrado universo que Deus nos criou. Com tudo isso em mente, nós já podemos ir além do significado de elemento imaterial ou incorpóreo da criação e particularizar a designação espírito como a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. Passamos então a falar de nós mesmos, espíritos humanos. E aí passa a valer outra definição mais específica, tal como essa que nós extraímos de uma apostila lá da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que diz o seguinte: o espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Então, dentro dos conhecimentos espíritas que nós temos, essa definição me parece muito completa, né? E, de certa maneira, encerra aqui todos os aspectos que precisávamos falar à luz da doutrina sobre espírito e matéria. E o que é que esse estudo pode nos trazer para a reflexão? Para a nossa própria transformação? Muita coisa, se a gente pensar bem. Pois é essencial ao nosso equilíbrio emocional conhecermos o nosso lugar e o nosso papel no universo. Por mais óbvio que isso possa parecer à nossa razão, a verdade é que esse é o aspecto que nossa humanidade mais tem negligenciado. Para começar, se em essência somos espíritos que sobrevivem à desagregação da matéria, que nos serve provisoriamente como instrumento de aprendizado, por que então a morte do corpo perecível, embora imprescindível para nós por determinado tempo, se nos afigura um evento tão ruim e tão constrangedor? Por que ainda se deseja a morte de alguém como se fosse sua aniquilação, acreditando-se erroneamente ser uma forma de se livrar dela? Por que nós buscamos irracionalmente a longevidade do corpo material,
quando em verdade nós já somos a individualização do princípio espiritual da criação, portanto, seres imortais? Por que ainda habita em nosso imaginário do Apocalipse que a destruição da humanidade se daria com a destruição do globo terrestre? Quando, na verdade, caso isso viesse a ocorrer, não só seus habitantes seriam preservados, sobreviveriam como espíritos que são, como também incontáveis orbes do cosmos poderiam servir como nova residência para eles, respeitadas aí a compatibilidade intelecto-moral. Se a grandeza do universo material detectável pela ciência até agora, contando centenas de bilhões de galáxias, já nos deixa tontos e maravilhados, imaginemos a grandeza do universo espiritual e seus habitantes. A maioria estagiando periodicamente em corpos materiais mais ou menos densos, em busca da perfeição, e outros já purificados e incorpóreos, agentes diretos da vontade divina. E já que nesse estudo falamos tanto dos princípios da criação, nós devemos enfatizar Deus, a causa primária de todas as coisas, para que Ele sirva como nossa referência existencial na condição de Pai, infinitamente bom e justo. A confiança na sua vontade, que nós designamos como fé, ela passa pelo imperfeito entendimento de como é que o universo funciona, de como suas leis e engrenagens, manifestas tanto no meio físico como espiritual, revela esse ser superior como a inteligência suprema que zela constantemente por sua criação, zela constantemente por seus filhos destinados ao infinito progresso e à conquista da felicidade. É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem em paz. Jesus, mestre amigo de todas as horas, obrigado por ter nos reunido novamente sob o amparo de nossa querida casa de oração, Centro Espírita Miguel. Quanto somos gratos por mais essa oportunidade de nos instruirmos com o fim de nos aproximarmos de Deus. Possa o teu amor infinito se compadecer de nós, teus irmãos pequeninos, encarnados ou desencarnados, ainda imaturos e escravos dos instintos inferiores. Ajuda-nos a combater os nossos perseverantes e infelizes condicionamentos e a exercitar as virtudes que dormitam latentes em nós. Que os espíritos benevolentes de tua seara em nossa instituição, bem como nossos entes queridos desencarnados, possam sempre nos visitar e inspirar-nos a tirar o melhor proveito desses momentos de reflexão, a fim de cumprirmos dignamente o programa reencarnatório que o Pai amantíssimo nos concedeu, visando ao nosso progresso, ao nosso crescimento espiritual. De nossa parte, possamos valorizar cada minuto da experiência nessa grande escola que governas no planeta Terra, buscando sem cessar a sintonia com os teus elevados ensinamentos. E assim, Senhor, em teu nome, Mestre divino e amado, rogamos a bênção para todos os nossos irmãos em humanidade e para também encerrar o encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova.
durante as boas obras, multiplicando os pães para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus.